Boa noite, bom dia, boa madrugada ou boa tarde, né? Está no ar o Desembola 3, eu sou Alan Vieira e aqui comigo está o meu parceiro João Pedro. João Pedro, é isso aí, mais uma semana, obrigado aí por mais uma daquelas noites que a gente vai transformar aí, vamos deixar todos os ouvintes aí daquele jeito. Então vamos embora pro episódio 3. Bom, e nesse episódio a gente vai tratar de algo que tá no cotidiano do futebol. É né? isso aí. É isso aí. A gente vai falar sobre o que hoje, João? A gente vai falar hoje sobre o movimento de levar bandeiras e faixas pros estádios, Exatamente, um movimento que atualmente tem tido alguns problemas, até mesmo sem torcida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente vai tentar desembolar aqui hoje, né? E eu vou te falar que isso não é um movimento atual, não é algo contemporâneo, né? Claro que isso a gente vê desde a década de 60, que parece que quem começou com isso, não é uma informação oficial, mas foi o próprio Botafogo, seu time, Botafogo aí, Futebol de Regatas. Quando jogou contra o Flamengo num dos últimos jogos do Garrincha, tá? Que o próprio Botafogo distribuiu bandeirolas para a torcida e a partir daí vários movimentos de São Paulo começaram a levar bandeiras o mastro era feito de PVC, cano PVC, eles colocavam a bandeira Salve PVC e levavam para os jogos. Hoje em dia já é bem diferente, hoje em dia existem trapos, faixas e é feito com bambu. Em São Paulo já nem pode mais certos tipos de bandeiras, né? Como hoje no Rio a gente ainda pode, né? Óbvio que estamos sem torcida, mas com torcida hoje a gente ainda pode ter aquelas bandeiras de bambu e tudo mais, e em São Paulo isso já não pode. Sim, exatamente. Assim, de lá pra cá, é lógico que os movimentos começaram a ficar maiores, né? Sim. Na década de 70 foi o boom, digamos assim. Exato. Porque foi onde a maioria das torcidas organizadas foram criadas. Foram começou ali no final da década de 60, início da de 70, exatamente. E aí daí pra frente foi um estouro total. Exatamente. E de lá pra cá, as coisas foram fluindo e com isso vieram várias restrições, que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero que você me fale o que tá ocorrendo aqui no Brasil nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque tá havendo uma resistência muito grande, né, por parte da CBF, porque, segundo eles, a entidade, né, algumas torcidas elas não cumprem um dos artigos do regulamento geral das competições, no qual é proibido qualquer menção política ou religiosa em faixas ou bandeiras. Exato. E o que tem acontecido é que muitas vezes até não tem menção nenhuma a alguma ideologia política, a alguma religião, e mesmo assim algumas faixas estão sendo retiradas. Esse final de semana mesmo tivemos 2 casos em clássicos, né? Tivemos Botafogo e Flamengo aqui no Rio e Santos e Palmeiras em São Paulo. Os 2 jogos tiveram ali faixas exibidos aí por parte da torcida mandante, no caso do Botafogo e a do Santos, e que tiveram suas faixas retiradas, né? No caso, a do Santos não voltou, né? A do Santos foi retirada de vez da partida, e no caso do Botafogo não, tiraram ali por um momento. Inclusive teve dirigente do Flamengo ali provocando na internet, dizendo que ia levar para frente um certo tipo de denúncia. Isso acabou não acontecendo, acabou que poucos minutos antes da partida a faixa voltou, e é sobre isso que a gente vai falar. Tivemos outro caso também, que era uma faixa em alusão à Justiça por Beto, né? Era uma faixa com esses dizeres, lá da torcida do São José, lá do Rio Grande do Sul, né? Que tivemos esse caso que ocorreu lá no Carrefour, no próprio Rio Grande do Sul, e que, enfim, isso acabou desencadeando ali alguns atos no Brasil todo, e no futebol também não foi diferente. E também foi um dos casos em que teve retirada de faixa, enfim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Cada caso teve uma particularidade. Exatamente. Eu queria, até antes da gente começar a desembolar, falar sobre o que estava escrito principalmente nas faixas dos clássicos, tá? Na faixa do Santos e Palmeiras, estava escrito o seguinte: em segundo, às vezes. Na segunda, jamais. Exatamente. Fazendo uma alusão que o Santos nunca caiu para a segunda divisão e o Palmeiras já. Exatamente. E também tem um pouco daquela provocação do Palmeiras ter ganho a Copa do Brasil em cima do Santos há algum tempo. Foi em 2015. 2015, exatamente. Como até do Fernando Praz. Exato. Tá? O que estava escrito na faixa do Botafogo? Tava: aqui prezamos pela vida.
uma suposta referência ao que aconteceu ano passado, no ano retrasado. Há controvérsias, né? Há controvérsias porque esse ano mesmo o Botafogo teve uma postura completamente diferente do próprio Flamengo em relação à pandemia, né? Então, desde o início da pandemia, o Flamengo era o time assim, que estava procurando voltar com o futebol, era o time que estava querendo realmente retornar com o futebol mais rapidamente, e o Botafogo, assim como o Fluminense aqui no Rio, no caso, foram os dois times ali que não queriam voltar com o futebol naquele momento, e o Botafogo e o Fluminense não queriam voltar, e aí acabou que esses times tiveram que voltar depois de um tempo, mas eles continuaram com aquela postura. E aí, inclusive, o dirigente, a assessoria de imprensa do Botafogo divulgou uma nota falando que a faixa era em alusão a isso, né, a postura do Botafogo em relação à pandemia. Deu exemplo que agora o Botafogo fechou com a Centrum, né, que é uma grande empresa do meio farmacêutico, exatamente, e que fechou também com o Botafogo, dizem eles, né, que por conta dessa postura na pandemia. Entendi. E aí, bom, há controvérsias, né, porque essa semana mesmo tivemos ainda um capítulo a mais em relação à questão dos meninos do Ninho, né, enfim, a indenização das famílias e tudo mais, isso tudo aflorou um pouquinho nessa semana e acabou gerando essa repercussão que a gente ainda não sabe que ponto que é realmente verdade ou não. Sim. Eu entendi, na minha opinião, né, como alusão ao ocorrido de 2 anos atrás. Também queria falar que há 3 rodadas atrás, ou 4, o Corinthians pegou o Palmeiras também de novo, com o Palmeiras, outro caso, e a Gaviões da Fiel tentou entrar com faixas com referência àquela brincadeira que o Palmeiras não tem mundial, né? Uhum. E fazendo referência aos títulos de 2000 e 2012 do Corinthians, que é bicampeão mundial. E não é BEP lá, mas a Polícia Militar que faz o comando do policiamento dos estádios, também barrou a faixa da Gaviões da Fiel no clássico, tá? Assim, nesses 2 casos, tanto do Santos quanto do Corinthians, foram casos assim, de provocações de torcidas normais. Sim. E você acha que, assim, que o futebol tá ficando chato por conta disso? De certa maneira, sim, cara. Eu acho que, assim, a gente não pode deixar de lado essa provocação, sabe? Sadia, independente do time, independente de tudo. A gente ainda vê nos estádios ainda muitas faixas provocativas, se não dentro dos estádios, às vezes fora. Eu acho que tem sempre que prezar pelo respeito. Você sabe até minha opinião quanto a isso. Tem algumas coisas até que, assim, que eu não curto mais em relação à provocação. Mas outras coisas eu acho que é válido, sabe? Acho que você não pode deixar de zoar o adversário porque ele caiu para a 2ª divisão, ou o outro porque não tem estádio. Enfim, são vários tipos de zoação ali que acontecem até hoje e que, cara, não tem motivo para você parar com isso. Sim. Isso aí a gente tá fudido, né? Porque o Vasco e o Botafogo ano que vem provavelmente vão estar lá e a gente vai ter que aguentar. Exato. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Mas assim, é algo normal, assim. A gente, assim como o Vasco vai chegar e vai zoar outro time por algum motivo. Sim. Como a torcida do Botafogo sempre leva a faixa Série C quando joga contra o Fluminense, enfim. Com certeza. Então, são... Que é algo que eu acho que não foge do que eu acho do normal. Exatamente. Não foge do normal. Diferente, como a gente estava falando ontem, né? De torcidas europeias que Exato. são claras, que elas têm um posicionamento político muito claro. Exato. E na maioria das vezes são posicionamentos neonazistas, bem fascistas mesmo. Sim, e elas deixam isso explicitamente, sim. entendeu? Na Itália, quase todos os times, se não todos os times da 1ª divisão têm torcidas fascistas. Exatamente, sim. São descaradamente fascistas. Acho que a curva da Juventus, se eu não me engano, todas, da Lazio. Da própria Lazio também tem toda um mês trapo deles com muita gente aqui conhece o filme Diário de Anne Frank, que foi uma das meninas que conseguiu escapar de um dos campos de concentração. Eles fizeram uma provocação com isso. Exatamente, tem um trapo dela sem cabeça, assim, Exato. uma parada assim, é algo assim surreal, sabe? Sim, tinham adesivos ao redor do estádio todo, em Roma. Nos postes, sim. Isso eles usaram pra provocar o clube rival, sabe? Algo muito além do que a gente já fez aqui. Sim. E que, assim, lá soou até como fosse padrão, algo normal e que, cara, aquilo realmente não é normal. Aquilo realmente é algo que você não vai brincar com a morte de uma pessoa dessa maneira. E aqui nunca chegou perto disso. Isso, e você não... Aí é que eu quero o ponto chegar. Eu acho isso, a minha opinião, que eu acho isso eu acho uma incitação à violência, uma incitação ao ódio, tá? E a desculpa que a PM deu pra Gaviões da Fiel
né, para não entrarem com a faixa de campeão mundial e tudo mais, e sacaneando o Palmeiras que não tinha campeão, que não tem o campeonato mundial, a desculpa que eles deram é que a faixa incitava a violência, sabe? E não tem nem torcida nos estádios também. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente tá no meio de uma pandemia, o futebol, ele retornou. Eu não sei porque o futebol retornou ainda, porque assim, a cada 2 rodadas um time joga sem 9 jogadores por conta de coronavírus, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tá com o campeonato rolando, sabe? Sem a torcida, sem o público, e assim, a faixa não agride ninguém, sabe? Foi o que eu falei na semana passada pra Andressa, que teve aqui. A faixa não agride ninguém, a bandeira não agride ninguém, o tambor, o surdo, não vai agredir ninguém, sabe? E uma faixa provocando seu rival. Sim, sabe? Se a gente parar com isso, eu acho que, cara, a gente caminha pro fim do futebol. Exato, eu acho que assim, são até provocações assim sadias. Infantis. Não, sim, de certo modo são até infantis, porque são provocações muito simples. Sim. Que não te levam a brigar, enfim. Não são provocações com cunho racistas, com cunhos homofóbicos, nada disso. A gente sabe que tem provocação muito mais pesada, né, e que são levadas aos estádios com cânticos, com enfim, diversos gritos ali, e que nesse caso não aconteceu. Não, a gente não teve nenhuma faixa em alusão a nenhum outro tipo de problema, somente a provocação de time contra time em relação a um título, né, 2 títulos ali do Mundial que o Corinthians tem e o Palmeiras não tem, por exemplo. Então, assim, algo que não foge da normalidade. Entendeu? O Palmeiras é campeão mundial? Eu acho que não. Eu acho que é uma boa pauta. Uma boa pauta pra ser discutida. Botafogo é tetra. Torneio Ramon Carranza. Acho que é alguma coisa assim. Mas... E em relação à torcida do São José? Cara, assim, eu acho que nisso que a gente estava conversando até agora, eu acho que a gente concorda que isso não incita nada, porra, e muito menos se enquadra em algo político. Tá? E esse eu acho que é o principal ponto nesse caso específico. Porque, teoricamente, é a justificativa que a CBF dá para essas faixas não entrarem nos estádios, que ela descumpre um dos artigos do Regulamento Geral de Competições, que é levar bandeiras e faixas que tenham cunhos políticos, que tenham referências ideológicas políticas, né, ou religiosas. Não Sim. pode. E eu acho que esse é um dos principais problemas que existem nesse artigo, nessa lei, porque assim, uma faixa com dizeres de justiça por Beto, onde está o motivo ali, onde está o cunho ideológico, o cunho Sim. político, de um membro de uma torcida, né, que ele era membro da torcida, né, dos Farrapos, do São José. Então, assim, era membro de uma torcida organizada do clube. Os integrantes estavam ali pedindo justiça por Beto, e ainda assim não pode entrar no estádio, né? De certa forma ali eles estavam honrando o nome de um dos participantes da torcida, de um dos membros, e não puderam entrar nos estádios por conta disso, né, no estádio deles. Sabe, e eu acho que isso vai muito ao encontro também do nosso momento político. A gente vê esse nosso momento, sabe, efervescente ali em diversos lados. Ou você é de lado A ou você é de lado B. Né? Ou você defende posicionamento X ou você defende posicionamento Y. Né? E no futebol também isso não é diferente. Né? A gente tem ali uma faixa de justiça por Beto que com certeza foi levado para um cunho ideológico nesse caso. Porque a gente viu ali diversos movimentos no país todo, né, como protestos, enfim, e todos esses protestos foram levados como se fossem de cunhos partidários. E o que eu acho que não é. Acho que nada disso é de cunho partidário. Eu acho que tudo isso é de cunho humano. Né? Sabe, você brigar você brigar contra o racismo, contra o assédio, como a gente falou semana passada aqui, nada disso tem um cunho partidário, por exemplo. E foi até contra, assim, você meio que pedir justiça contra um assassinato, sabe? Sim, sim. Porque foi um assassinato. Exato, de um membro de uma torcida. Assim como a gente vê nos estádios ainda faixas assim, das torcidas aqui no Rio tem muito. Sim. Né? Faixas assim de integrantes que já morreram e de certa forma ali eles são honrados ali no estádio, ou se não nos estádios são honrados lá de fora, nas sedes, nas subsedes. Isso acontece em todo lugar. E aí, nesse caso, uma faixa com esse dizer
não foi permitido entrar no estádio, né? Sim, é porque esse artigo da CBF, ele é perdão, do Regulamento Geral de Competições, ele é muito amplo. E ele tem também um outro porém, que é um bom debate que, assim, eu discordo radicalmente. Esse artigo, ele diz que o clube, a entidade, ela é responsável por isso, sabe? Então, se a torcida, ela tá levando a faixa, o clube é punido, saca? É aquela parada que a gente falava 2 anos atrás, né? De punir o CNPJ e não o CPF. Exato. Sabe? Que era pra ser o contrário. Só que nesse caso, acho que não tinha que ter punição pra ninguém, sabe? Não, nesses casos específicos, com certeza não. Com certeza não, exatamente. Com certeza não. Exatamente. E assim, é óbvio que se houvesse, né, algum dia que chegasse uma faixa de cunho, por exemplo, uma faixa de cunho racista, entrasse, né, se chegasse esse nível, né, de entrar uma faixa de cunho racista no estádio, o clube, obviamente, teria que botar unhas e dentes ali pra tentar achar a pessoa, pra tentar punir a pessoa que entrou e se deixou entrar, eu acho que o clube tem que ser punido. Sim, sim. Assim como aconteceu em 2014, 2013, no jogo Grêmio e Ponte Preta, da menina que xingou o Aranha. Foi Grêmio e Santos. Grêmio e Santos? Foi. Ele era do Santos ainda? Sim. Ok. Acharam no vídeo, era muito claro, sabe? Mas o Grêmio acabou sendo punido naquele ano. Sim. Né? Que é algo que eu discordo radicalmente. Sim, sabe? assim, que, obviamente foram várias pessoas, não foram só uma, né? Não foi só uma pessoa. Mas foi algo assim que infelizmente aconteceu. Repudio totalmente, todos nós repudiamos. Mas o clube, obviamente, deveria sofrer, eu acho que deveria sofrer uma multa, eu acho que deveria sofrer algum tipo de sanção. Sim, mas não ser tirado de uma competição que nunca tinha acontecido, eu acho, na história do Brasil dessa maneira. Sim, porque não faz sentido. Assim, tipo, na NFL, eles estão punindo os clubes, no caso das franquias, por os técnicos não estarem usando máscara aí sabe, já são outras questões ali, são protocolos assim que tem que ser seguidos. Eu não vejo o porquê de você punir um clube por algo que... assim, eu acho que tem coisa que o clube tem que ter um controle. Vamos exemplificar esse caso aí das máscaras na NFL. Eu vi um pouquinho disso. Tem um protocolo que tem que ser seguido pelo clube. Então tá escrito ali em algum lugar, enfim, o clube sabe qual protocolo que ele tem que seguir. E aí quando você não segue algum tipo de protocolo, você sabe que você pode ser punido de alguma forma. Isso em qualquer âmbito, no seu trabalho, na sua escola. Mas então, no artigo 66 do Regulamento Geral das Competições diz isso. Que o clube é punido pela atitude dos seus torcedores, saca? E também, deixar bem claro também que nem política interna pode ser citada, tá? Até política interna é barrada. Tipo, um clube que vive uma política interna muito, muito caótica, como, por exemplo, o Vasco. Uhum. Sabe, ele não pode fazer nenhuma menção, nenhuma torcida pode fazer menção ao lado A ou lado B, porque isso acontecer direto, né? Exatamente. Sabe? Porque é considerado uma violação a esse artigo. Sim. O artigo tem brechas, né? Acho que é nítido isso, que tem brechas, mas acho que a gente não pode ser tão rígido assim, a ponto de você banir qualquer tipo de faixa, qualquer tipo de tudo ali que você tente entrar no estádio. Porque senão daqui a pouco você não vai poder entrar com algum tipo de camisa, por exemplo. Já acontece, na verdade, né? Porque a gente tem torcidas organizadas punidas. Sem o futebol tá rolando, as 4 torcidas do Botafogo já foram punidas. Exato, tivemos 4 torcidas do Botafogo punidas sem jogo. Sem torcida. E porque invadiram, né, de certa forma, a sede, né? Foi uma invasão, mas eu não foi aquela invasão de que ninguém sabia que ia acontecer, que depredaram, que tacaram fogo, algo do tipo. Aquilo ali já era um protesto marcado, né? Então, de certa forma, todo mundo sabia ali o que ia acontecer. E que todo mundo já imaginava que todo mundo ia entrar ali pra tentar mostrar ali que, cara, o clube é nosso. O clube não é de quem tá ali no comando e que tá ali destruindo o nosso clube. Esse foi a tentativa a tentativa de mostrar pra todo mundo que, cara, nós somos o dono desse clube, né? Da torcida mostrar isso.
E aí acabaram sendo punidos diversas torcidas, e tinha muita gente ali que não era de torcida, né? É importante dizer isso. Sim. Tinha muita gente que não era de torcida e não teve nenhum confronto, né? Não teve problema, nada. Assim, teve talvez um outro problema ali com segurança e tudo mais, mas casos específicos, talvez ali com uma conversa ali com a polícia e tudo mais seria resolvido, mas no mais não teve nada além disso. E aí acabaram que tivemos 4 torcidas punidas, né, por conta disso. Sim. E é o que a gente tá falando, né? Justamente isso. A gente tem já torcidas que são punidas há muito tempo, né? A gente, no Rio aqui... Esse é mais um episódio, né? É mais um episódio da triste história das torcidas organizadas no Rio de Janeiro ultimamente. Sim. De um tempo pra cá, elas vêm sendo totalmente devastadas. Inclusive, a gente precisa falar bastante disso. Sim, óbvio. Acho que dá uma pauta pra 1, 2 programas, assim, tranquilo. Tá vindo. Vai falar disso aí. Tá sendo formulado. Tá sendo formulado, isso aí. Fiquem ligados nos próximos episódios. E, aliás, uma pausa aqui rapidinho, só pra convidar a galera pra seguir nosso Instagram. Desembola Podcast. Exatamente, seguir o nosso YouTube. Dos nossos canais do YouTube é o Desembola Podcast. E o outro Desembola Cortes. Desembola Cortes. Então no Desembola Podcast, o que a gente vai encontrar no Desembola Podcast? A gente vai encontrar isso aqui. Tudo. Que é o programa completo. E no Desembola Cortes? Os melhores momentos, né? Todo grande jogo tem seus melhores momentos. Exato. E no Desembola Podcast não é diferente. É diferente. A gente também tá no Spotify, né, cara? Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, estamos no Castbox, estamos no Overcast. Estamos na porra toda. É isso. E ainda vamos chegar em mais ainda. Peita. Vamos chegar em mais. Peita. Então, cara, voltando ao debate. Você acha que acrescentar mais um caso, antes de eu te fazer essa pergunta. Vamos lá. Isso é meio claro, tá? Isso é claro. A torcida do Galo, eu não tenho certeza se foi a Galoucura, tá? Eu não vou afirmar se foi a torcida Galoucura. Mas na morte da Marielle, há 2 anos atrás, a torcida fizeram 3 bandeiras em homenagem a ela. Marielle presente, uma com a foto dela e a outra fazendo menção a uma das propostas dela, como vereadora. E é evidente que não foi liberada a entrada nos estádios, justamente por ter um cunho político. Ali, ok, tinha um cunho político explícito. Por ser uma política... apesar de eu entender que foi a mesma coisa. A gente comparando, foi uma pessoa morrendo. Exatamente, foi o mesmo caso do Beto. Sim. Sabe? Justiça por Beto, mesma coisa justiça por Marielle. Porque também já se passaram 2 anos e a gente não sabe o paradeiro dos assassinos. Exato. Né? Então, você acha que tanto esse tipo de referência quanto a da Galoucura, se eu estiver falando merda aqui, me desculpe, mas uma das torcidas do Galo, não tenho certeza se foi a Galoucura, tanto quanto essas torcidas como a do Corinthians, do São José, do Santos, do Botafogo, você acha que isso deveria ser discutido de forma mais aberta com relação à CBF e os órgãos comandantes dos estádios, tipo o BEP e a Polícia Militar, que faz o patrulhamento? Você acha que isso não deveria nem ser discutido, que deveria ser liberado por o estádio ser um local democrático e cada um ter o direito de se expressar da maneira que bem entender, desde que não façam uma apologia ao nazismo? Ou você acha que não? Futebol é futebol, política é política. Cara, eu acho que é bem complexa essa situação. Eu acho que tem que ser discutido, de fato. Eu acho que isso assim, a gente não pode não discutir isso, independente de chegar a resposta A ou a resposta B. Eu acho que assim, isso tem que ser discutido no mínimo, né? No mínimo a gente não pode pensar aqui que, cara, a gente botar uma faixa por um amigo que morreu é como se fosse a gente, cara. Imagina que um amigo nosso morre, a gente tá tentando, sabe, homenagear um cara com um tipo de faixa, tipo, não poder entrar em algum lugar com aquela faixa, sabe, algo surreal. Mas assim, acho que tem que ser discutido, acho que tem pontos ali que acho que a gente tem que estabelecer limites, né, e aí eu não sei qual é o limite exatamente, pode ser discutido se de repente
realmente não ter nada em relação à política, né? O que eu acho que, de uma maneira ou de outra, acaba sendo inevitável também, de certa forma. Eu acho que acaba entrando também algumas faixas aí. Tivemos ano passado a faixa do Botafogo Antifascista. Que foi retirada. Foi retirada, isso aí. Nesse caso, é um movimento ali, de certa forma, de cunho político também, né? Assim, a gente não pode... explicitamente político. Explicitamente político. Apesar, assim, de abranger também muitas questões ali. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é só aquilo ali, e quando na verdade tem um movimento bem grande por trás, mas nesse caso era assim, realmente um movimento assim, de cunho político, e que teve imagem, né, da polícia tirando a faixa ali, enfim. Acho que foi até de uma mulher, né, que o cara puxou, viralizou na época. Sim. Então assim, mas eu acho que tem que ser discutido. E aí você pode chegar à conclusão de, bom, vamos deixar até que ponto, né? Vamos realmente deixar movimentos políticos entrarem nos estádios ou não? Eu acho que isso abre margem para muita coisa. Como eu falei com você, a questão da Europa, né? Na questão da Europa, na verdade, tem muito lugar que não pode, mas também eles entram de qualquer jeito, sabe? Parece que às vezes acontecem até situações piores que a do Brasil. Então, assim, eu não sei. Não sei até que ponto a gente pode achar que isso vai ser positivo ou vai ser negativo. Enfim. Entendi. Quer saber o que eu acho? Tá. Cara, eu acho que, tipo assim, eu vou acabar me contradizendo no que eu vou falar. Mas eu acho que devia sim ser liberado, tá? Qualquer movimento político ou não, tá? Eu acho que devia ser liberado, tá? Problema no áudio aí. Eu acho que devia ser liberado, de fato. Mas ao mesmo tempo, eu repenso essa liberação por conta... Vamos dar o exemplo do Botafogo Antifascista. Tá? O Botafogo Antifascista, que é um movimento dentro do Botafogo, tentou entrar com uma faixa... Entrou com uma faixa. Entrou. Botou a faixa no Engenhão e foi retirada. Ao mesmo tempo que eu acho que... Ok, essa faixa entrar, eu não acho tão ok faixas fascistas entrarem. Exato. Então eu acabo me contradizendo, entendeu? Nesse lado. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, se um pode, o outro também tem que poder. E esse é o ponto. Sabe? Esse é o ponto que eu tô tentando chegar. Entendeu? Que a gente assim, tem que ter um limite ali. Óbvio que o que acontece ali no fascismo é totalmente diferente do que acontece do antifascismo. Sim. Mas não deixam de ser movimentos políticos, concorda? Exato. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu acho que, ok, vamos liberar a galera fazer os seus protestos e suas manifestações com liberdade, se a gente deixar tudo também, vai acabar dando merda. Exato. Tá ligado? E vai acabar surgindo faixas aí totalmente ofensivas. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode até acabar fugindo até um pouco do futebol. Sim. Saca? Sim. Faixas como a do Santos, a do Corinthians, claro que... eu tenho certeza que elas têm que ser liberadas. Sim, tem que ser. Sabe? Acho que não tem nem que ser discutido isso. Eu acho um absurdo alguém pensar em discutir algo assim. Entendeu? Não tem como. Isso é a minha opinião. Tá? Não incita a violência, como a Polícia Militar de São Paulo diz. Quem incita a violência é o policial militar que bota a arma na cara do outro no centro de São Paulo cheio, né? Isso aí. E... São várias questões que citam a violência. Sim. A gente vê o tratamento do torcedor visitante em diversos lugares do Brasil. Exatamente. Enquanto torcedor visitante a gente sabe que é bem pior. A porrada canta legal. O negócio fica sério mesmo. Tá, mas é algo que assim, é bem nítido mesmo. São várias situações assim que deixam na cara que temos problemas muito maiores que uma simples faixa. E uma faixa que fica legal. O estádio, sim, deixa o estádio mais bonito. Eu acho que, ainda mais em tempos de estádios vazios... Exatamente. Traz uma atmosfera Exato. Um pouco melhor. Do clube tentando ali fazer, cara, essa aqui é a nossa casa, essa aqui, sabe? Exatamente. Quem manda é a gente. Esse é o nosso assim território. como eu tô zoando vocês agora, eu sei que daqui a um mês, daqui a 3 meses, eu vou lá na casa de vocês e vocês vão estar me zoando também. Com certeza. Sem problema nenhum. Ainda mais sem torcida, né? Então... exatamente, não tem como. Até porque, assim, a gente... Tanto no Rio, nesse final de semana no Rio, tivemos lá no Pará também. Pará aí, ó.
Isso aí a gente já vai falar, já vamos chegar nesse assunto. Não, mas nesse caso aí, tivemos no Pará também problemas de brigas de torcidas organizadas, né? No caso, teve Remo e Paysandu, tivemos problema, Botafogo e Flamengo tivemos problemas, brigas de torcidas sem torcidas nos estádios. Sim. Assim, sem torcidas lá, com bandeiras, enfim. Isso é algo que, assim, a gente nem vê perspectiva de mudança. Não, assim, eu acho que isso aí... às vezes é terça-feira à noite, sim, em Duque de Caxias, a galera a Roda Cultural de Coelho Neto já cantou sexta-feira à noite, e briga de torcida, sem jogo nenhum. Sem nada. Mas assim, isso acontece, eu acho que isso aí é fato, assim, desde que não atrapalhe outras pessoas, né, desde que não possa machucar outras pessoas, não possa, sabe, ferir realmente outras pessoas, é com eles, né? Quem quiser brigar, briga e deixa as outras pessoas em paz. O problema é quando a gente parte dessa, assim, pra uma violência que atinge outras pessoas. Sim. E aí, enfim, é uma conversa pra outro momento. Muito pra outro momento. A gente, tá chegando perto desse momento. Apesar da gente não chegar nem perto de brigar, mas quem quiser brigar, deixa eles brigando e... Discorde, mas tudo bem. Não tem como a gente... Acho que é impossível isso acabar. Acho que, assim, é algo que não vai acabar. Esse tipo de movimento, esse tipo de grupo... que gosta de brigar, assim, desde antes nos bailes funks. Sim. Entendeu? Baile de corredor, enfim. Isso veio para as torcidas e, assim, é algo que não vai mudar. Sim, não, concordo. Mas, enfim. Concordo. Antes de trazer aqui pro assunto mais recente, né? Que foi o Botafogo e Flamengo desse último final de semana. Foi sábado, né, João? Foi sábado 5 horas. Um outro lugar que a porrada canta é no futebol do Leozinho, aí, que tá acontecendo toda sexta-feira aí no Campo da Light, no Grajaú, né? Fute do Leozinho. Leozinho tá aqui presente, nosso patrocinador aí. Dá teu salve aí, Leozinho. Salve a todos os ouvintes. É isso aí, cara. Futebolzinho lá tá pegado, né? Tá fluindo? Tá fluindo. Toda sexta, 8 horas. Só que teve aí o João bobeou. Essa semana foi 9, né? Não, era pra ser 8, mas foi 9 essa semana. Leozinho, chega mais pra cá aqui pra câmera te pegar aí com o João. Leozinho só tá no áudio, cara. Só no áudio. Leozinho tá na área. Mas futebolzinho lá pegado. Pode vir. Futebol ficou maneiro, mas ficou bom. Ficou bom. Mas João arregou no futebol ali, cara? Ali teve a pancadaria ali de leve, né? Aquela debaixo dos panos, mas tudo na paz, tudo tranquilo. Prezamos aqui pela vida. Exatamente. Lá não teve faixa não, mas intriga foi muita. Teve. Ficou puto comigo porque me escolheu pro time dele. Falei o primeiro gol. Pô, cara. O cara falha no nosso time, na hora de matar a partida lá pro nosso time, o cara vai lá e agarra todos. Aí não dá. Caraca, tomou uma virada bonita, né, cara? Frangaço. Fala tu, Leozinho, o que tu acha disso aí, cara? Desses movimentos de levar faixas não políticas, né, cara? A gente acho que acabou concordando que faixas como a do Santos, a do próprio Botafogo, a do Corinthians, não são faixas políticas. Queria saber se você concorda com isso, primeiramente, né? E o que tu acha, né, disso, cara? Se tem que ser discutido... Bom, vamos lá. Dá um papo reto. Como o João disse, até um certo ponto. Eu acho que você chegar ali, você brincar com o teu rival, tu zoar teu rival, tu se expressar uma questão do futebol ou da vida, até aí eu concordo. Mas eu não acho que a parte política deveria entrar, porque isso vai acabar você desvirtuando um pouco o futebol. Vai acabar abrindo um outro caminho. E sabe, aquela questão de, como muitos dizem, futebol, política e religião não se discute. Eu acho que se discute, mas cada uma no seu ponto. Eu acho que se você juntar as duas coisas, pode acabar complicando mais. Pode acabar dando merda. E normalmente dá, né? Normalmente acaba dando. Qual é teu time, Brad? Pô, sou fogão, né, cara? Pô. Aí, ó. Tá complicado. Será que ano que vem tem Botafogo, Vasco e Cruzeiro na Série B? Mano, nem fala, velho. Esquece isso aí, mano. Vamos voltar aqui. Como o foco do Desembola é focar em assuntos extracampo, vamos focar no que o Botafogo fez aí nesse sábado, né? Na partida contra o Clube de Regatas do Flamengo. Exato, tivemos aí Botafogo e Flamengo, vitória do Flamengo por 1-0. E nas arquibancadas a gente teve uma faixa de Aqui Prezamos pela Vida.
né, estampada ali no estádio Newton Santos. Uma faixa que minutos antes correu risco de ser retirada, né, e acabou sendo retirada por alguns minutos, e depois acabaram colocando de volta. E aí colocaram de volta e acabou durando até o final da partida, enfim, sem nenhum problema. Teve dirigente do Flamengo, né, indo ao Twitter, falando que ia denunciar se não retirasse a faixa, e acabou que não deu em nada, porque a faixa voltou, então retiraram e depois colocaram. E aí que vai o debate, né? Porque em nota, né, o Botafogo soltou que aquilo ali era uma nítida cutucada, de certa forma. Eles não usaram essa palavra, que era cutucada. Mas foi um ato em relação ao que o Botafogo fez durante a pandemia. Obviamente que a gente sabe que uma coisa foi o posicionamento do Botafogo, foi totalmente diferente do posicionamento do Flamengo, né? Então, de certa forma, foi uma cutucada de leve, mas ainda assim uma cutucada com uma frase de aqui prezamos pela vida, né? E eles deixaram claro isso na nota da assessoria, né? E aí, enfim, por enquanto, né, a gente não teve mais episódios dessa novela também, mas acredito que vai acontecer. Você acha que isso vai pra frente? Não tenho certeza. Eu acho que entre Botafogo e Flamengo a gente teve alguns problemas nos últimos anos ali em relação a diretorias. Teve aquela questão também do... Fogo no Rachixa não, é aquele do... No basquete, né? Não, Fogo neles, aquela Fogo frase neles. Fogo neles, que é uma frase Teve que o Botafogo sempre teve, e colocaram como aquela questão que teve dos meninos do Ninho. Teve um caso de... Chegaram a falar que o fogo neles seria uma apologia a essa questão. Incêndio, né? Exatamente. E quando não é uma coisa que é antiga já do Botafogo, não é de agora. Exato, a torcida do Botafogo sempre usou esse tipo de termo, né? Fogo neles. Enfim, até porque a referência é o próprio nome do Botafogo. Sim, né? E aí acabaram levando para esse lado. E acabou que nem deu tanta repercussão, porque era claramente um ditado da torcida do Botafogo. Então, assim, isso era diversas vezes usado em rede social, nos estádios, enfim. E acabou que nessa época esse caso com bandeiras, inclusive. Exato. Nem teve tanta repercussão por conta disso. Porque estava nítido ali, e com arquivos, enfim, fotos, e deixaram claro que, cara, isso não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Tanto que aí você vê um lado positivo da bandeira, né? Tipo, comprovando uma coisa que já vinha no nosso time, já era do Botafogo. Exato. E pra você ver ali que realmente não era uma coisa referente àquilo, né? Exato. E aí a briga nesse caso ficou por conta disso. Eu acho que a gente tem que tentar enxergar os dois lados aí. É importante dizer que não foi uma faixa do clube, né? Então aquela faixa de aqui prezamos pela vida, pelas vidas, não foi uma faixa que o clube fez, então foi uma faixa... Torcida? Foi de um movimento, na verdade, né? O movimento de uma torcida, de várias pessoas, de diversas torcidas do Botafogo. Então as pessoas se juntaram e aí fizeram aquela faixa de aqui prezamos pela vida. E algumas pessoas levaram isso em consideração por conta da questão dos meninos do Ninho nessa semana ainda, da indenização às famílias, que o Flamengo se recusou a pagar, tal valor, enfim. Acho que chegou a sair que o Flamengo, na justiça, que acho que não seria obrigado a fazer esse pagamento. Eles ainda não chegaram a um acordo. Exato. E aí isso teve um novo capítulo essa semana. E aí acaba que no sábado seguinte teve Botafogo e Flamengo. Então, assim, mas eu acho que assim, até estava muito perto. Eu não sei se de repente uma coisa aconteceu na mesma semana influenciou tanto para criarem a faixa, se é que foi em relação aos meninos. Sim. Tanto que o Botafogo e o Fluminense junto, né, eram os dois cariocas que não queriam voltar, sim, né? Se você pegar lá no Carioca, o baixo assinado era... Todos os clubes, menos Botafogo e Fluminense, exatamente. Exato. E aí, assim, tava ali na cara que era uma assim, era um tipo de cutucada, né? Independente de qual fosse a cutucada, se fosse por motivo X ou por motivo... pode ser também. Eu não entendo o que quiserem entender. Exato,
Exato. Foi uma cutucada, sim, mas ainda assim uma cutucada com uma faixa de aqui prezamos pela vida. Sim, sim, é. Sabe, eu acho que assim, se fosse... Sem citar nada também. Exato. Eu acho que assim, talvez se isso fosse lá, próximo ao acontecimento, né, dos meninos do Ninho, eu acho que poderia ser algo que realmente fosse um pouco mais pesado, pela questão do momento mesmo. Sim. E aconteceu já tem um bom tempo, né? Tem 2 anos. Realmente. E mesmo que ainda esteja rolando essa situação, eu não acredito que tenha sido por conta disso, né? Mas ainda se tiver sido, né, não foi nem por conta do acidente em si, né? Foi por conta da força que o Flamengo faz para não pagar as famílias, né? A força que o Flamengo faz para gastar dinheiro com diversos jogadores caros, com diversos, enfim... Não tem como você dizer também assim, tipo, não temos dinheiro. Tipo, realmente é um clube, ele... não é que ele não temos dinheiro, eles têm dinheiro pra poder pagar, sabe? Eles se recusam a pagar, é diferente, né? Sim, e esse é o ponto. Eu acho que assim, até se fosse uma provocação da torcida nesse sentido, até se fosse isso, seria uma provocação até, acho que... Plausível, válida, porque acho que ele tá provocando mais os dirigentes, né? Ali. Tanto que quem mais se mordeu foi o próprio vice-presidente. Exatamente. E o pessoal na internet, no Twitter, né, enfim, falou muito. Bom, esse cara Puxa serviu, e nele serviu bastante, né? Foi o que o pessoal comentou muito. Porque não tinha citação ao Flamengo, enfim, obviamente era uma cutucada, mas assim, inclusive eu falei, o Botafogo fechou o patrocínio novo essa semana com a Centrum, que é uma empresa farmacêutica, enfim, do meio farmacêutico, e que disse que fechou com o Botafogo muito por conta do que o Botafogo fez durante a pandemia, desde lá do início. Durante a quarentena, né? Exato. Tá precisando medicar o Botafogo agora, né? Porque tá complicado. Será que o Botafogo estreia algum técnico esse ano? Outro? Cara, eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada, cara. Depois de contratar um técnico lesionado. Então, mas estrear, será que estreia? Porque... tá difícil, cara. Pô, eu já falei, cara. Eu já falei semana passada. Acho que tem alguma coisa ali, tem que tocar um sal grosso legal ali. Não adianta. Nem sal grosso adianta. Não adianta. Bom, mas é isso. O Leozinho tá aí também pra divulgar o nosso fute, que o Desembola agora tá jogando bola aí, sexta-feira. Começar a gravar lá, botar nas cenas de corte. Vai botar nas cenas de corte. Os highlights lá do Desembola. É isso, galera. A gente vai finalizando aqui o nosso terceiro episódio, né? Isso aí. Só deixar um agradecimento aqui à Rádio Pop Rio, aqui na Faculdade Pinheiro Guimarães. Aqui no Catete, Rio de Janeiro. Exatamente, que está no CD no Espaço. Agradecer ao nosso amigo aqui, Léo. Valeu. Participando, ao nosso amigo Michael, que está nas carrapetas, e nosso amigo Juan, que permanece ali nas edições de vídeo, enfim, no comando do canal do YouTube. E mais uma galera nova aí que vai chegar, que a gente vai estar apresentando aí nos próximos episódios. E para falar novamente, rapidinho, nosso Instagram é Desembola Podcast, tudo junto. Tudo junto, @Desembola Podcast. Só procurar lá, seguir, tem todas as nossas postagens, a gente está postando conteúdo novo toda semana. Tem uma série nova, né, que é o Desembolando, que a gente postou um episódio, que era sobre o Maradona. Então, sim, quem gosta um pouco de política e futebol, que o Léo falou que não se discute, tá lá. Boa discussão, inclusive. Boa discussão aí do Maradona envolvido no meio da política. Um episódio legal, bacana, e vai sair mais ainda desse Desembolando. Então sigam lá para acompanhar. Temos ainda a nossa conta no Facebook, Desembola Podcast também. Temos o nosso canal no YouTube, o primeiro canal, né, que é o Desembola Podcast separado. Desembola Podcast separado. E o segundo canal, que é o Desembola Cortes. Que é o Desembola Cortes, que ali só vem os melhores momentos, né? E nas plataformas de streaming, estamos no Spotify, Vamos falar tudo aqui até amanhã. No Deezer, estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. Assim, estamos na sua plataforma de áudio preferida. Exato. Tá? E aqui se não estivermos ainda... Estaremos. Brevemente estaremos. Estaremos lá. E é isso, rapaziada, muito obrigado pela atenção. Só mais uma coisa, quem quiser encostar nesse fute é só colar na light. Cola lá. Que horas? Porque o João me passou o horário errado. Então, o horário fixo é 8 horas da noite. Só se tiver algum imprevisto que a gente muda esse horário. Só nessa semana que foi 9. 9h30 da noite. Mas é isso, rapaziada.
Muito obrigado pela atenção e até o episódio 4. Obrigado a todos e tchau, tchau. Valeu.